Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para conversar aqui um bocado comigo. É um prazer e uma honra. Muito obrigado. Este podcast, como sabe, chama-se Deixar o Mundo Melhor. O seu nome é Alexandre Farto. O seu nome de bilhete de identidade. É Alexandre Farto. Alexandre Manuel Dias Farto. E como é que aparece o Vils e porquê? Bem, é uma longa história. Eu tinha 13 anos, 12 anos e como amigos na escola à procura de coisas para fazer, comecei a pintar. E eu ouvia muita influência também do grafite, que vinha de fora. Mas a pintar em casa, no papel? Pintar no papel vem mais cedo até. A minha mãe e os meus pais lembram-se bastante de eu desde pequeno já desenhar muito, mas depois ali por volta dos 12, 13, com os amigos na escola começámos a ver revistas que vinham de fora e coisas mais a ver com o grafite e comecei a desenhar. E depois todos nós encontramos um nome para nos defendermos nome de código, quase. Nome de código, quase. E esse foi um dos nomes na altura que surgiu. E pronto, eu desenhei, eram as letras que eu também desenhava melhor. E porquê? Porquê Vils e não ser Nils, por exemplo? Eram as letras que eu conseguia desenhar melhor e conseguia escrever mais rápido e pronto, e isso, a rapidez nessa altura era uma coisa importante. E hoje em dia, quando falam consigo, tratam-no por Vils ou por Alexandre? Alexandre, Alex, o Vils sim, é o nome de código do meu trabalho, pronto, como eu comecei, mas os seus amigos, as pessoas mais suas íntimas, continuam a tratá-lo por Alexandre? Alexandre, sim, sempre. E agora diga-me uma coisa, nasceu em Lisboa? Nasci em Lisboa. Aonde? Acho que foi Santa Maria, mas os meus pais viveram toda a vida no Seixal, na Seixal, a Rentela, naquela zona da Margem Sul. E sim, por isso toda a vida vivi na Margem Sul até. E ainda está ligado ao Seixal hoje em dia? Sim. A sua casa onde é que é? Em Portugal? É em Lisboa, neste momento, mas tenho um ateliê no Barreiro. Os meus pais continuam a viver na zona do Seixal e as minhas irmãs também. E pronto. E andou na escola, portanto, no Seixal? Andei. Em que escola? Na José Afonso, que uma escola construída ali no PREC, naquele período ali complicado. E pronto, hoje é uma escola, pronto, está renovada, houve aquele processo todo, mas era uma escola, pronto, tinha as suas condições na altura. E esteve na escola até quanto tempo? O que é que fez? Qual é o seu currículo escolar? Bem, na escola eu fiz pronto, o ensino secundário, fui para a parte de artes. E foi nessa altura que também já começava a pintar e depois eventualmente tive umas professoras que me ajudaram também bastante nessa altura. Houve algum professor que o marcou, ou professora? Sim, duas, tanto a professora Isabel Vaz como a Maria Damas foram sim as professoras da oficina de artes na altura que pronto, eu era um bocadinho mal comportado, mas elas... Era? Eram expulsos das aulas? Não, nunca, quer dizer, houve umas alturas que era um bocadinho reguila, mas essas professoras ajudaram bastante ali a orientar nessa altura, que era uma altura mais complicada. Continuou a dar-se com elas? Sim, ainda hoje sim, fizemos. Ainda hoje? Sim, falamos. E elas estão orgulhosas de si? Sim, acho que sim, espero que sim. E portanto é na escola que desenvolve também o seu gosto pela arte, pelos desenhos? Sim, é nessa altura, e isso também interligado também, pronto, o meu pai esteve muito envolvido na altura do 25 de Abril e era trotskista, o DP, pronto, estava muito envolvido nessa parte, então houve também havia muitas conversas que trouxeram muita consciência social muito cedo, a minha mãe também. E pronto, Isto não é indiscrição, qual era a orientação política dos seus pais? De esquerda, trotskistas. Eles estiveram muito envolvidos nisso. Os meus pais pertencem àquela geração que migrou do Alentejo, eles são ali daquela zona de Beirã, Marvão, e migraram naquela altura que a periferia de Lisboa cresceu bastante, né? Com estas vagas de migração também no Os seus são de Marvão, portanto. Marvão, Beirã, naquela zona.
E pronto, e era o sítio mais barato para viver na zona de Lisboa, era a margem sul, e daí terem-se posto ali naquela zona do Seixal, Pinhal de Frades. E então a sua juventude, quando é que começa a sentir a vocação para o que hoje em dia faz? Eu acho que desde cedo sempre era um bocado introspectivo e desenhava muito. E lembro-me de uma vez aquela zona toda ainda havia estradas de terra batida, ainda era assim pronto, era o limite da urbe da cidade, então ainda havia estradas de terra batida na altura. Sim. E lembro-me de estar uma vez de encontrar uma massa e fazer assim uma mistura e pôr uma parede e tentar, e aquilo divertia-me imenso. Mas nunca pensei que um dia, sei lá, 5, 10 anos mais tarde ia começar a pintar nessas paredes. Mas desde pequeno sempre tive esta coisa de plástica, de mexer nas coisas e de pintar com elas. Mas nessa altura já fazia grafite, já pintava paredes, já destruía qualquer coisa? Não, desenhava mais no papel e com os colegas, e depois eventualmente só apareceu aos 12, 13 anos. E com que idade é que deixou de ser estudante? Eu acho que foi aos 19, 20 anos. Porque eu queria ser o quê nessa altura? Eu acho que foi sempre a coisa de ser artista, de pintar, de criar, como foi muito cedo, porque houve essa coisa de começar com o grafite e com os colegas, que depois um dia mais tarde, pronto, eu pintava bastante e fazia muitas coisas ilegais na altura. Mas quando chegou ali à escola com essas tais professoras, percebi que se calhar podia dar um outro salto, e foi aí que eu comecei a experimentar técnicas novas e processos novos. E houve um dia... Isso veio tudo da sua cabeça, essa parte de experimentar as técnicas novas? Sim. Ou já tinha alguém que o inspirasse? Havia artistas muito ligados ao grafite, não só em Portugal como fora, e há umas pessoas assim que foram muito importantes para mim também, não foram só as professoras. Todo o movimento de grafite era assim um grupo de pessoas que tinham interesses comuns e que falavam e desenhavam e que nos influenciávamos uns aos outros, e isso fez-me chegar a um ponto em que eu queria experimentar ir um bocadinho mais além. E quando toda a gente estava a pintar numa parede, estava a adicionar, houve um dia que eu cheguei a esse sítio onde estávamos todos a pintar, e apareci com o martelo e decidi que em vez de adicionar eu queria tirar da parede. E foi aí que eu comecei. Em poucas palavras, como é que definirá para o grande público o que é um grafite? Isso é uma grande... Bem, o grafite é uma coisa que vem desde as cavernas, não é? Ou seja, não é a expressão grafite vem de uma palavra em latim, que já o ato de grafite originalmente era gravar nas paredes, porque antigamente não havia latas. O grafite em si, ou o movimento de grafite, é uma coisa, quase um jogo urbano que mas gravar ou pintar? O grafite é pintar, mas vem, acho que é de grafite, e há uma palavra em latim, de onde vem a palavra grafite, que era cravar nas paredes, originalmente. Isso é uma coisa que vem dos tempos romanos e que era uma coisa que já existia ancestralmente. Mas os seus grafites, na altura em que começou a produzir ou a criar grafites, eram como? Em termos... Eram pinturas, eram letras, eram os números de códigos, depois nós pintávamos no espaço público. Mas eram de protesto? Eu acho que só por si, só o ato de presença no espaço urbano é um sinal de participação, de dizermos que existimos. Sim, porque era proibido, de certa maneira. Sim, era ainda hoje. Era clandestino, digamos. Sim, de alguma forma, sim. Tiveram de fugir à polícia ou à Guarda Republicana? Sim, aconteceu umas vezes. E houve uma vez que fui apanhado também. E então, foi preso? Foi um raspanete só. E depois fui. E que idade tinha nessa altura do raspanete? Do raspanete. Eu não me lembro bem, mas deve ter sido para aí aos 14, 15 anos por aí. E depois acabou a escola, fez até que idade é que esteve na escola? Eu estive na escola, fiz o 12º ano, isso estava com 18, e depois tive um ano assim meio parado em que fiz um ano no Arco e outro na Restart na altura, e depois entretanto fui para Londres e
porque não consegui também entrar na Universidade aqui de Belas Artes, e apresentei o portfólio em Londres. Tinha que idade? Eu acho 19, 20 por aí. Por aí. Mas ainda antes de ir para Londres, toda essa sua atitude era uma atitude de protesto, era uma atitude de... Ou era simplesmente o prazer da arte, como se pode dizer? Ou era mais do que qualquer coisa? Era o risco também? Era tudo isso, era uma mistura de tudo. O risco dava-lhe prazer também? Ser proibido? Talvez, sim. Acho que isso é uma das coisas, mas mais do que isso era também o ato de pertencer a algo e de ter um grupo de pessoas que têm os mesmos interesses e que pintavam em conjunto, porque também havia essa coisa da comunhão dentro do mundo do grafite e do hip hop também, que também, para além desse ato de pintar em conjunto, também havia conversas sobre intervenção, sobre o que é que todo o movimento de protesto que existe dentro de... Esse grupo de pessoas ainda hoje se dá com elas ou saíram da sua vida? Sim, grande parte delas sim, e há pessoas que me inspiraram bastante. Também estive envolvido em uma série de projetos de associativismo, de ação social também nessa altura, como a Capaz, que era uma associação que existia na Rentela, e todas essas pessoas que seguiram o seu caminho, mas muitas delas continuam em contacto, sim. Continua a dar-se com eles? Sim. São amigos ainda? Sim, e há muitos deles que depois têm carreiras nesta área, outros noutras áreas, mas ali também tivemos... Alguns se tornaram, não digo tão conhecidos como o meu amigo, mas conhecidos? Sim, que se safaram na vida e que estão bem e que porque este espírito era uma família, não é? Porque apesar de sermos de sítios diferentes da periferia, também, como nos encontrávamos com motivos comuns, depois também mantivemos contacto. Mas estava-me a dizer que depois foi para Londres. Como é que vai parar a Londres? Com essa tentei entrar nessa universidade na BM Shop. Mas teve uma bolsa, teve qualquer coisa? Não, tive cá um ano em que tive meio a trabalhar. Aliás, fiz umas ilustrações para o Expresso nessa altura. Juntei algum dinheiro, depois o meu pai também me conseguiu apoiar em algumas coisas e acabei por ir para Londres estudar e fiquei 1 ano e meio, que foi a parte mais complicada, e depois eventualmente o Banksy convidou-me para trabalhar com ele e fazer uma exposição, e foi aí que o trabalho foi conhecido para além, fora de Portugal, porque nessa altura eu já também trabalhava com a galeria, com a Vera Cortês, e pronto, e foi isso. E depois em Londres está há quanto tempo? Em Londres estou até 2010, isso eu fui para Londres em 2007, se não me engano, e depois é esse percurso que começa a ter um ateliê lá, e pequeno, na altura um colecionador também me ajudou bastante lá, e em 2010, quando se dá a crise, aquela tal crise fatídica que nós todos tivemos, porque nessa altura também não decidi voltar para Portugal e abrir o estúdio aqui e ter um estúdio fixo, e foi nessa altura que criei o ateliê, em que já tinha 4, 5 pessoas comigo a trabalhar, e foi a partir daí que depois as coisas foram se desenrolando. Mas em Londres há uma ascensão muito rápida sua e um acesso a artistas, enfim. Sim, sem Isso dúvida. aconteceu-lhe como? Conquistou? Foi notado e vieram buscá-lo? Foi uma mistura de coisas. Uma série de artistas próximos a outros artistas que eram muito importantes, como o Banksy e muitos artistas ligados ao mundo da arte urbana nessa altura, tinham vindo a Lisboa e já já os tinha arranjado de maneira de pintarem cá e de estarem cá à vontade. Conheceu o Banksy em Lisboa? Não, em Lisboa não. E eu conheci a equipa dele, pessoas que trabalhavam com ele. Mas o Banksy existe? É uma equipa, ou não sei. Mas já o viu? Já esteve com ele? Já... Não tive. É um mistério, não é? Se calhar tive com ele, mas não sei, porque ele trabalha esse mistério e defende-se muito, porque ele também, esse mistério também ajuda, não é? Faz parte da imagem dele. Mas depois, quando voltei, foi através desses contactos depois que comecei a trabalhar com uma galeria que estava muito associada a ele, e depois houve esse Cannes Festival, que foi um festival que ele fez na Waterloo Train Station, em que me convidou para fazer uma intervenção e acabámos a fazer uma coisa um ao lado do outro, e depois a coisa teve mais percussão. Isso foi importante. Foi quando mas teve... Trabalhar com uma galeria significa expor numa galeria. O seu tipo de obra, em princípio, é uma coisa monumental, é uma coisa enorme, que não é possível, não é suscetível de exposição fácil numa galeria. Como é que isso é?
Bem, há um lado do meu trabalho que é puramente público, que é no espaço público, que são intervenções que muitas vezes nem sequer é financiado por mim, pela minha prática, e depois há o trabalho de galeria que eu também faço, mas que normalmente trabalha dentro do espaço. E apesar de são corpos de trabalhos diferentes, falam sobre coisas muito próximas, mas são coisas diferentes, sim. Qual é que gosta mais? O espaço público permite-nos coisas que o espaço de 4 paredes não nos permite. Mas o espaço de 4 paredes também nos permite coisas que o espaço público não pretende. Por isso, de alguma forma, são 2 espaços em que me sinto confortável. Não discrimino, mas ajudam se calhar a ter mais uma profundidade no conceito, nas ideias que se passam quando se está no espaço interior do que quando se está no espaço público. Mas também houve, digamos, objetos ou... Os comboios, por exemplo, parecem ser uma atração sua, ter uma atração por pintar os comboios. É verdade ou não? Sim, não é só minha. Eu acho que é do próprio movimento muito ligado ao grafite e das suas raízes que saem também da periferia de Filadélfia, de Nova Iorque, que o comboio era o ato de pintar algo que não fica só ali, que se espalha na cidade, ou seja, é uma arte que... Também pode pintar aviões ou barcos, inclusive. Depois, sim, é mais difícil. mas faz parte, tudo isso faz parte do universo do meu background e de onde eu vim. Mas o comboio atrai-o, você vê um comboio e diz, quem me dera pintar-te. No início mais, hoje em dia já há outra relação com esse lado. E na composição do comboio, carruagens, máquinas, de furgão, essas coisas todas, há vagões de mercadorias, não é? Há algum desses componentes que o atraia mais? Acho que todos, porque é quase nós, é sentir-se tu, não é contra, mas é enfrentar a máquina da cidade. E isso dá uma forma quando estás a crescer e quando estás a confrontar a tua realidade e queres-te fazer notar, não há maior máquina do que essa, porque essa também representa tudo aquilo que é a metrópole, não é? E também a Margem Sul e o Seixal quando chegou o comboio na ponte na altura, estamos a falar de 98, 99 por aí, foi um acontecimento, não é? Porque era a cidade a chegar, era o Petão a chegar, era as estradas a ficarem alcatroadas e de alguma forma é um símbolo. É um símbolo. É um símbolo. E nós, como elementos naturais na cidade, tendemos também a pintar o nosso meio. Por isso, daí se calhar o grafite ter sido uma ferramenta para mim. Hoje em dia já é um artista consagrado e respeitado e muito bem. Se o Presidente da Câmara de Lisboa dissesse o que é que quer fazer em Lisboa, o que é que escolhia? Ou do Porto? Sim. Eu acho. Ou do Seixal? Eu comecei, para além do projeto que eu comecei com o ateliê e com o meu trabalho pessoal, depois criei uma plataforma, galeria chamada Underdogs, que tenta trabalhar com estes artistas e dar-lhes espaço, plataforma. Criei o Festival Iminente, que para além de artistas... Esse Festival Iminente já vamos falar dele, que eu não percebi muito bem como é que isso funciona e vai-me explicar. Está bem. Mas eu acho que era criar plataformas ou um espaço em que se pudesse dar espaço a estes artistas e condições, porque durante muitos anos primeiro andámos a fugir e depois também não há muito apoio para esta estrada de pedras que muitas vezes os artistas têm que passar. Era espaço para os artistas, não era para si. A minha pergunta era dirigida a si. Ok, a mim. Está a ser muito generoso. Não, mas a mim, ou seja, eu acho que há um lado que é da obra que nos sai e que vai crescendo connosco, e aí é difícil dizer o que é que eu queria, porque são coisas que vamos sentindo e que os projetos vão aparecendo. Isso vai saindo e nascendo à medida que a obra avança? Sim, é como um crescimento. Então, a obra não está pré-concebida? Não, nunca. No seu caso? Quando eu vou fazer uma parede e cravo, eu nunca sei as camadas que lá estão por trás. É um trabalho de arqueologia quase, em que
eu tenho uma imagem daquilo que quero fazer, mas quando vou partir tenho que dançar um bocadinho. E às vezes tem de alterar, não é isso? Sim, ou aceitar o caos. Ou aceitar, claro. Alterar a sua ideia inicial. Sim, ou seja, há sempre uma componente no meu trabalho que trabalha muito com o caos que a cidade vai acumulando nas paredes. Mas não respondeu aos sítios em Lisboa, ou no Porto, ou no Seixal, que escolheria assim, em plena liberdade? Não é difícil, porque cabe muito. Eu acho que, a meu ver, era sempre mais não de intervenção minha, mas mais de criar espaço para outros artistas e dar condições a que o caminho de pedra seja menos pesado. Vá. Hoje em dia, a sua vida é muito internacional. Tem trabalho, tem obras já feitas em N cidades. Todas elas importantes, quer na América, quer na Europa, e portanto está organizado para ir viajar, para aceitar encomendas, digamos. Sim, o ateliê como cresceu também e há um trabalho muito invisível também que é feito pela equipa, ou seja, porque eu também tenho uma equipa que... Quantas pessoas tem a sua equipa? No ateliê somos 18, na galeria somos 8, no Festival Eminente somos 3, 4 permanentes e depois tem toda a equipa. No final todos somos dependem de si? É o patrão? Eu tenho um bocado de conflito com essa questão, mas são à volta de 54 pessoas neste momento, neste universo destes 4 projetos que vou trabalhando e dedicando a minha vida também. E essas pessoas trabalham todas no mesmo sítio, juntam-se todos os dias ou cada uma vai para a sua obra? Não, eles não fazem só obra, ou seja, há uma parte do ateliê, que é a equipa do ateliê que está no Barreiro, que é onde temos, e há uma parte também muito, às vezes que não é muito visível, que é a parte da logística, a preparação de viagens, os permits, os seguros, toda a gente, as pessoas têm que ter condições de trabalho. Mais burocrática. Que também temos o lado, que tem que ser de organização para que se mantenha. Já é uma grande organização. À minha escala, sim. mas com tudo isso vem a responsabilidade e vem uma série de coisas que também tenho pessoas que me ajudam na parte da gestão, porque eu tenho que estar concentrado naquilo que eu tenho valor, que é na parte da criatividade e na criação e na produção das obras e dos projetos. Mas há toda essa equipa que faz um grande trabalho e que também tive de alguma sorte de encontrar as pessoas certas para me ajudarem a concretizar também os projetos, as visões e também as plataformas, como lhe tinha dito, de também dar espaço a novos artistas e música e por aí fora. E então onde é que é em Lisboa e queria intervir, que não respondeu? Ir no Porto e no Seixal, num sítio... Estádio de futebol, por exemplo, não sei, eu estou a inventar, agora estou eu a inventar. Não sei, tenho que pensar um bocado sobre isso. É uma caixa de Pandora difícil de escolher um sítio. Há vários. E agora qual é a próxima grande obra em que está envolvido? É cá ou fora? Temos cá alguns projetos que estamos a fazer. Estamos a preparar. Tivemos a exposição do Mate este ano, que foi assim o Prisma. Sobre isso também queria falar. Ok. Foi assim um grande momento para nós, porque foi um novo corpo de trabalho que fizemos. Mas estamos em Paris, estamos a fazer uma estação de metro de Orly, que foi um convite feito já há 2 anos e que só daqui a 2 anos é que deve estar preparado. E está a andar já? Está em processo. Só obrigam a ir muitas vezes lá? Em parte sim, mas a grande parte da produção vai ser feita em Portugal. Estamos a trabalhar com a Viva Lamego, que trabalha a parte de azulejo, e que estamos a reinventar uma nova técnica de trabalhar a cerâmica e o azulejo. O Manuel Cargaleiro trabalha também para a Viúva Galego, o pintor. Continua, sim. E tenho-me encontrado bastante com ele. Bom amigo meu também. É um coração, é muito boa pessoa. E foi sempre uma inspiração, porque eu lembro de pequeno ver as coisas que fazia, porque ele também é do Seixal. Também é do Seixal. Então é boa gente. Mas, portanto, essa de Paris, de Orly, é talvez a coisa mais importante que tem em mãos neste momento. Sim, é esse. Temos um projeto com a Unesco que estamos a fazer nessa passagem da Unesco, que é um projeto que também está a levar algum tempo, mas é um projeto que estamos a desenvolver. Unesco, em Paris também. Naquele palácio que eu sei, aquilo é uma coisa enorme. Sim, um espaço super... O que é que vai fazer aí, por exemplo? Ainda vai atacar? Ainda estamos em processo, mas há de ser uma intervenção num dos espaços. Mas também é uma honra, porque é um espaço que tem a importância que tem e a instituição que é.
Mas ainda não posso adiantar muito também, porque ainda está em processo. Senão e essas, portanto, são duas das grandes coisas que têm em mãos neste momento. Sim. Depois há mais umas coisas, temos um museu que estamos a trabalhar em construções também no Japão, temos uma coisa nos Estados Unidos, algumas coisas em Portugal, mas são coisas que ainda estão no processo. Te obrigam a viajar muito? Tem de ir ao Japão, tem de ir aos Estados Unidos? Sim, quando é necessário e às vezes parte da equipa também. A exposição do Mate foi com vídeo e foi com uma gestão do tempo, digamos, muito diferente do costume. Sim. Completamente diferente, em minha opinião. Sim. É uma parte, foi um projeto começou em 2014 e que acompanhou, porque é parte do meu processo quando vou às cidades documentá-las. E no final, isto foi a última filmagem foi uma semana antes da pandemia, de tudo fechar. E comecei a olhar para todo esse processo de arquivo que eu trabalhava, que é basicamente filmar em slow motion o cotidiano da cidade, em que meto uma câmara com uma lente anamórfica que filma a 200 e não sei quantos graus, e vamos com o carro e documentamos a cidade, e percebi que tinha um documento do mundo que ia mudar para sempre. E quando houve essa oportunidade, esse convite também por parte do Mato de fazer, e do João Pinharanda para fazer a nave do Mato, achei que era o sítio ideal para conseguir trazer um bocadinho essa reflexão, que ao contrário da cidade que tem este ritmo acelerado e do dia a dia, quando é filmado a 2000 frames tudo passa a ser mais lento e conseguimos de alguma forma notar toda a beleza. Era uma coisa notável, mas não briga, não digo briga, mas não parece seu, digamos. Sim, mas liga no sentido em que o que eu tento fazer mesmo quando cravo uma imagem numa parede ou de uma cidade, o que eu estou a tentar fazer é parar o tempo e parar-nos e fazer-nos relacionar com momentos e com a cidade e humanizar a cidade. E ali o que eu tento fazer é isso, é humanizar as cidades por torná-las tão lentas que vemos a beleza que perdemos no dia-a-dia. Por isso te relaciona-se aí. Essa é a mensagem. Essa mensagem eu consegui captar também, mas é realmente bastante diferente do Vils a que estamos habituados. Agora diga-me uma coisa. Em Berlim também fez um retrato da chanceler Merkel. Que ela viu? Não sei. Não o conheceu? Não. E ela gostou? Não foi. Não sei. Não comentou? Não comentou. Por isso se calhar não gostou muito. Era uma das perguntas que eu tinha aqui que era importante. Agora, outra coisa ainda. Esta equipa sua é recrutada por si, e são todos portugueses ou são de várias nacionalidades? Não, são de várias nacionalidades, maioritariamente é portuguesa, mas é uma equipa de pessoas que vou conhecendo e que fazem parte da equipa. Já alguns há muitos anos. O Alex está comigo há quase 15 anos, já há várias pessoas que estão há bastante tempo. O Alexandre Farto conversa com o Vils de vez em quando? Tem... Sim, às vezes chateia-se um bocadinho. É? E ainda uma outra pergunta. Tem uma vida privada, tem mulher, tem filhos, como é que é? Vive sozinho? Eu sou solteiro, tenho a minha vida privada e tenho, pronto, a família e os meus pais, mas é a minha vida. Uma vida muito... Não quero contar aqui, já percebi. Não, eu não posso, pronto, não há grande coisa a contar também nesse sentido. Porque há muito tempo também é dedicado ao trabalho, de alguma forma. Já viajou muito pelo mundo. E agora não estou a falar das cidades, estou a falar do Machu Picchu, estou a falar de monumentos na Índia ou noutros sítios. Houve qualquer coisa em Corvat, por exemplo. Desse tipo de monumentos, chamemos-lhe assim, algum marcou mais? Eu comecei a viajar mais para pesquisa nos últimos anos e Angkor Wat, que falou agora, foi assim um sítio que me tocou pela escala, pelo trabalho da pedra, por todo esse lado, das árvores também. E houve um sítio há pouco tempo que estamos a trabalhar num projeto, foi Petra, que foi assim um sítio que fomos convidados e tive a fazer um trabalho local também com uma comunidade e que ainda estamos em desenvolvimento. Que foi mas aonde, exatamente? É em Petra. Em Petra mesmo? Em Petra, na Jordânia. E está a fazer um trabalho lá? Está em processo. Mas e o que é que vai ser mais ou menos? Porque
pronto, há uma relação que tem que se criar com artistas e com pessoas locais que pronto, depois às vezes faz sentido fazer o trabalho, outras vezes não faz. Mas fiquei impressionado com o trabalho em grande escala, num tempo muito distante do de hoje. Outra coisa ainda, quem são os artistas que mais admira? Não é só os, digamos, aqueles Bansky, não é só o escalão do Bansky, pode ser o Rembrandt, pode ser quem quiser. Sei lá, um artista que marcou bastante, que foi uma exposição que vi em Serralves quando umas visitas de estudo, pá, com 2, 3 anos, que era o Gordon Matta Clark, que é um artista que tem um trabalho com a cidade e sobre a cidade, que nessa altura percebi que pode haver muito mais densidade e muito mais conceitos por trás daquilo que se produz, e que foi um artista que me marcou bastante. Sei lá, há artistas, e em Portugal há referências. Mas, por exemplo, paisagistas, retratistas não impressionam tanto. Sim, grandes paisagistas, sim, estou a falar dos grandes. Sim. Não, sim, mas ou seja, o universo de artistas com que eu mais relaciono são artistas mais contemporâneos. Vieira da Silva, por exemplo, diz lá uma coisa. Sim, bastante, claro. Não é um ponto incontornável. E o Almada, pronto, tudo. Mas, por exemplo, o Julião Sarmento, a Helena de Almeida, ou seja, há uma série de artistas que são uma referência também para o quadrante português, que são super importantes, para além de depois todos os artistas que vêm mais ligados da arte no espaço público e arte urbana, que são uma referência também. E gosta de desporto? Pratica algum desporto? Quando era mais novo, sim. Realmente ainda não é assim tão mais velho. Pois é, pronto. Sim, mas gostava de ter mais tempo para isso. Mas era natação no início, mas assim me fazia bastante e depois parei. E agora mais recentemente é mais futebol, mas é com amigos. E o futebol? Gosto de ter paixão clubista por algo? Sim, tenho. E então, qual é? Vou deixar isso aqui. Não quer dizer? Não, mas tenho, é uma coisa familiar também. E vai aos jogos ou só vê na televisão de vez em quando? Menos, hoje em dia vejo menos, mas era uma coisa mais presente na minha vida quando era mais novo. Quando quer passar assim um dia descansado, o que é que faz? Um dia que não tenha de trabalhar, que não tenha de falar ao telefone, de mandar mails, as coisas todas. Desligo, tento desligar e ter. Gosto muito de água. Pronto, esse é de água. Água é aquele elemento que sempre me acalmou e que tem se calhar essa relação com ter feito muita natação quando era mais novo e depois desligo. Lê muito? Lê livros? Lê... Sim, eu gostava de ler mais. Newsletters? Sim, alguns. Gostava de ler mais? Sim, gostava de ter mais tempo. Tem algum autor ou autores favoritos, portugueses ou não portugueses? Sim, sei lá, tantos, mas sei lá, que eu li há pouco tempo. Eu li o Amadeus também, que vi há pouco tempo, que é assim uma coisa que também dá uma visão completamente diferente do que é que temos e o que é que virá, mas vai a muitos caminhos. Gosto também muito de ler, não queria estar aqui a fazer mas o Expresso também é um sítio que também me ajuda a manter-me atualizado. Acho muito bem. Obrigado. Mas eu sou suspeito. Mas depois também sei lá, há assim umas publicações que eu sigo também com regularidade que vão desde de Adbusters a Economist, sei lá. Eu gosto muito de ler muitos quadrantes políticos porque também, pronto, gosto de estar atualizado e gosto de ver perspectivas também diferentes das minhas em relação a muita coisa. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. O que é que vai fazer, ou o que é que já fez e o que é que vai fazer, em termos muito gerais, para deixar o mundo melhor, que é o título geral deste podcast, e para acabarmos esta nossa tão interessante conversa? Obrigado. Eu acho que é mesmo tentar que os projetos que vou tentando fazer, que seja com o Underdogs ou com o Festival Iminente,
de criar Fala só um bocadinho sobre o Portugal Iminente, que acabou por não falar. Sim, o Festival Iminente foi um projeto que tentou criar espaço para novos artistas, não só plásticos que trabalham no espaço público, como na música, na arte performativa. Mas tem um espaço onde funciona, tem um sítio? Normalmente tem um espaço durante 3 anos e ocupa um espaço que está abandonado e que nós transformamos. Está agora aonde? Neste momento? Na Matinha, não é? Está na Matinha, sim, e já estive no Panorâmico, em Monsanto, e já estive em Oeiras. Mas pronto, é criar uma plataforma. Isso é patrocinado por si? Em parte é, outra parte é também com parceiros que temos, que nos apoiam também, que nos permitem acontecer, e a Câmara de Lisboa também neste momento é o parceiro principal. Sim, mas o que é que se pretende? É expor a obra de artistas menos conhecidos? É para além de expor os artistas poderem expor o seu trabalho, também tem um line-up de música que é mais diverso e mas que também vai buscar também artistas a toda a periferia de Lisboa e de subculturas que a juntam num sítio e que permite que não só as subculturas se encontrem, que são muito diferentes e muito dispares. Ou seja, para além de ser um espaço de visibilidade, é também um espaço que quer ser um espaço de pontos. Mas vai buscá-los como? Quem é que os seleciona? É entre os vários artistas que temos todos os anos. E depois que facilidades é que lhes dá? Dar-lhes espaço para exporem, claro. Mas mais quê? Espaço para exporem, espaço para arriscarem um bocadinho mais no trabalho que expõem ao público, como na música, como em todas as áreas. Mas basicamente é dar condições e dar uma janela para aquilo que se está a produzir agora nas novas gerações. Parece uma excelente iniciativa. Muitos parabéns. Muito obrigado. E muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo. Eu é que agradeço. E obrigado. E vá para a frente, tem muito ainda a fazer para deixar o mundo melhor. Ok. Eu vou tentar. Obrigado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.